Boa noite para todos. Com muita alegria, estamos retornando para realizar os nossos estudos das quintas-feiras em torno do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Livro que foi publicado em 18 de abril de 1857. Então, nós iniciamos dando boas-vindas para todos, que vocês possam se sentirem acolhidos na casa de Kardec, dentro dessa ambiência de amizade, fraternidade, estudo, trabalho, e também nos envolvendo com as terapêuticas espirituais que são promovidas sob a tutela dos nossos benfeitores da vida maior. Nós iniciamos também abraçando a todos os web amigos que nos acompanham através da transmissão da Rede Amigo Espírita, pela plataforma do YouTube, do Facebook, da Rádio Amigo Espírita 3, como também os nossos ouvintes assíduos, os nossos queridos companheiros que acompanham através da Rádio Brasil Espírita de Maceió. Então nós temos corações, amigos no mundo inteiro que vão coparticipando desse processo que nós estamos inseridos em torno do estudo da doutrina de Jesus, a doutrina espírita e o Evangelho. E hoje eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou iniciar abraçando espiritualmente a minha querida amiga Soni, que hoje está comemorando mais uma primavera de amor, né, Soni? Fiquei poético com a Soni. Então, muitos anos de vida, muitas felicidades, prosperidade, saúde e forças, porque você tem uma missão aqui junto com a equipe de Kardec. Não. Então, que você possa efetivamente receber as bênçãos, bem como todos os seus familiares. Bom, gente, o nosso tema hoje, em torno do Livro dos Espíritos, é um tema bem escolhido, assim, com muito carinho, que tem o título Chegar ao Fim é Sacrificar-se? Chegar ao fim é sacrificar-se? Então, guardem essa frase, essa pergunta. Porque o Livro dos Espíritos, hoje, nós vamos retomar na questão que nós paramos, trabalhando hoje a questão das ideias inatas, mas nós vamos abrir um espaço hoje dedicando para refletirmos um pouco em torno da nossa alma querida Chico Xavier, que na última segunda-feira, se estivesse entre nós, estaria comemorando mais uma primavera. Soni, você é do mesmo signo de Chico. Então, nós vamos trabalhar alguns aspectos da vida dele, prestando um preito de gratidão, de carinho, de respeito a este ser que dedicou a sua vida em prol dessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Mas antes de falar do Chico, nós vamos ler a questão 218, a questão 218A e também a questão B. Vamos lá. Kardec formulou assim aos espíritos. Questão 218. Encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Resposta dos espíritos superiores. Sim. Ele guarda uma vaga lembrança que lhe dá
o que se chama ideias inatas. Aí Kardec, não se dando por satisfeito, voltou e perguntou: não é, então, quimérica a ideia das ideias inatas? Resposta: não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presentes. Durante a encarnação, esquece-os em parte, momentaneamente. Porém, a intuição que deles conserva lhe auxilia o progresso. Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente. Em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito é o em que, na existência precedente, ele ficou. Aí vem a B para a gente completar. Grande conexão deve então haver entre duas existências consecutivas? Resposta: nem sempre. Tão grande quanto talvez o suponhas. Dado que bem diferentes são, muitas vezes, as posições do espírito nas duas, e que, no intervalo de uma e outra, pode ele ter progredido. Bom, gente, então, o texto vem inaugurar aqui uma reflexão para muitos de um valor muito especial. Não, está errado. Então, vamos refletir o seguinte. Lembram que semana passada nós afirmamos que somos herdeiros do nosso passado? Então, o que acontece? Nós, ao reencarnarmos, passamos pelo processo do esquecimento. Porque vamos começar uma nova vida. Uma nova vida. Então, tudo, em tese, fica zerado. Porque nós vamos recomeçar em qual sentido? O passado fica esquecido, ele fica apagado. Mas ele vai se manifestando gradativamente na proporção em que o espírito vai se desenvolvendo na atual reencarnação. Ele vai crescendo e, naturalmente, as ideias inatas, o seu aprendizado, o que está fixado na sua intimidade, vai se como que se desnovelando. À medida em que a criança vai se desenvolvendo. Ficou claro? Kardec coloca uma questão importante para a gente. A questão dos conhecimentos adquiridos. Os conhecimentos em nível cultural, por exemplo, informativos, muitos deles nós não teremos, vamos dizer assim, objetivo didático, pedagógico de utilizá-los. Um exemplo, você viveu numa região do planeta e lá aprendeu a cultura daquele povo. Aí, numa outra existência, você vai reencarnar num outro polo. Então, aquelas informações que você teve daquela cultura ali, não vai ter operação, não vai ter validade nenhuma você trabalhar com esses conhecimentos. Então, eu estou dando esse dado apenas para a gente entender um pouquinho sobre a questão da informação.
Então o espírito reencarna, ele não vai lembrar do que ele viveu anteriormente, de uma forma clara, porque não vai ter prática, isso não vai trazer para ele subsídios para que ele venha utilizar no contexto da vida atual. A questão aqui, ela remonta os princípios que norteiam a nossa estrutura psicológica. As experiências adquiridas, elas não se perdem, elas estão guardadas. Os hábitos, a repetição, as fixações instauraram reflexos na nossa estrutura. Então, por exemplo, quando você está passando por uma situação que você é pego de surpresa, que você tem que tomar uma decisão rápida, a tomada de decisão, o raciocínio, a conclusão, que acontece numa velocidade assim absurda, instantânea, isso se dá porque o seu psiquismo naturalmente põe para fora o que você já tem como uma situação experienciada naquele quesito, e que a resposta vem pronta. Não é? Então, o que já é de domínio do espírito, você não perde. Agora, as dificuldades que nós temos no aprendizado vai caracterizar que aquela matéria é nova para a gente. Entenderam aí? Isso é muito importante. O texto também vem falar, por exemplo, da questão da intuição. E da ideias inatas, elas podem brotar como notas intuitivas. Num determinado momento da sua vida, numa reflexão, ou mesmo no próprio barulho do movimento, a energia que se emprega no trabalho, vem aquele flash. Eu falo assim, olha, engraçado, tive uma ideia aqui. Aí você vai lá, faz. E como a gente fala no interior, batata, dá certinho. Pô, mas de onde que eu tirei isso? De onde que eu tirei isso? É como se você pensasse. Então, os reflexos condicionados, eles, na verdade, eles vão como que construindo essa nossa instintividade. Então, quando fala instinto, a palavra instinto ela é muito ampla para definir. É uma palavra simples, mas que vai definir muita coisa. Então, cada um de nós tem um instinto de conservação. Isso o pai não passa para o filho, a mãe, muito menos. A preservação, a conservação, não é o corpo que vai definir. Por exemplo, a fome, o frio. Na verdade, o corpo ele é apenas, vamos dizer assim, ele é apenas um veículo que vai passar uma impressão, o cérebro vai organizar no plano neurológico e o perispírito, que é o nosso corpo espiritual, vai como que também decodificar aquilo, mas quem vai tirar a conclusão do fenômeno é o espírito. Não é o seu cérebro que tira a conclusão. Vamos você ver que coisa interessante. O cérebro é um veículo de manifestação do nosso campo mental. A parte intelectual não é o cérebro que elabora, é o espírito. Então, quando a gente fala em conservação, isso remete às nossas experiências pregressas. Se você parar de pensar, o seu espírito continua em atividade para preservar a vida. Não é assim? Se a gente tomar uma sedação aqui, tomar uma medicação complexa aqui para apagar, você vai dormir, mas o que vai continuar mantendo a sua vida? É a sua mente. Então, todo o processo de fomentação da vida, de manter a vida, ele é do seu psiquismo. E isso foi elaborado num tempo que nossa mente ainda não consegue trazer como dados para a gente compreender. Mas nós vivemos nos reinos inferiores.
Nós, quando criados, nós laboramos no reino atômico. Mais à frente, nós fomos experienciar no reino mineral. Nosso corpo, a estrutura dele, fala isso para a gente. Não é? Fala para a gente. Atração, magnetismo, o espírito desenvolveu no reino mineral. Então, quando você vai estudar um cristal, por exemplo, você vai observar como que os cristais aprimoram suas formas. Ali é matéria, em tese morta. Não, não é morta. Tem psiquismo ali em torno do cristal. O animal, em toda a sua gradação evolutiva, ali existe um princípio espiritual em evolução. É óbvio, se eu for avaliar um princípio espiritual no reino mineral, ele é muito inferior ao reino vegetal. E o reino vegetal é muito inferior ao reino animal. Mas ali tem vida. A sabedoria não fala para a gente conversar com as plantas? Nós estamos ativando princípios em fases primitivas que estão já como que fomentando, por exemplo, a base da sensibilidade do espírito. Então, a nossa estrutura biológica, ela conta para nós do reino mineral, do reino vegetal e do reino animal primitivo. Mas nós não somos carne. É isso que a gente precisa de entender. A carne é, portanto, apenas um veículo de manifestação para o espírito que está reencarnado. Então, dentro desse conglomerado todo aqui de princípios atômicos, moleculares da estrutura do nosso corpo, o André Luiz vem nos dizer, por exemplo, no livro Evolução em Dois Mundos, que, por exemplo, esses trilhões de células que compõem esse conjunto harmônico que é o nosso corpo, vocês pensem que cada célula tenha um princípio espiritual ali. Porque se você dissociar, se você tirar uma célula, não é, e fomentar a vida dela no laboratório, ela continua, embora esteja dissociada da sua estrutura. Então, ela vai ter vida ali durante um tempo. Quem que fomenta a vida ali, daquela célula? É um princípio espiritual que está ali. Eu não vou falar de um princípio que tenha mente. É um psiquismo que um dia vai se tornar que vai um dia ter uma mente. Então a mente não é o espírito. A mente é o atributo do espírito. Deu aí? Olha para vocês verem que interessante. Então vocês imaginam o seguinte, nós temos trilhões de princípios espirituais que compõem o nosso corpo e que estão sobre a sua jurisdição. Porque você é um espírito superior a esses princípios. Certo? Tanto que quando há a falência, a morte orgânica, o espírito desvincula. Por isso é que tem morte. Enquanto tiver vida, o espírito está vinculado ali. Certo? Então, quando o espírito deslinda do corpo, o que acontece? Uma verdadeira guerra dissociativa. Bactérias, vírus, que vai fomentar, portanto, uma desagregação e que isso vai redundar, por exemplo, na decomposição daquele que era o corpo, que antes era um corpo cheio de vida. Por que não tem mais vida? Porque não tem uma mente superior ali que reja, que impere, que coordene a destinação daqueles princípios em evolução. Posso continuar caminhando assim? Então, quando eu falo, por exemplo, sobre conversar com as plantas, eu estou querendo dizer que você tem uma mente superior, o seu espírito é superior àquele princípio espiritual que não é espírito que está ali na planta, não é espírito com E maiúsculo, é um psiquismo, é um espírito com letra minúscula, porque não tem livre-arbítrio, não pensa, não tem pensamento contínuo, mas tem sensibilidade. Então, quando você conversa com uma planta, ela não está compreendendo intelectivamente o que você está falando, mas ela está respondendo um comando mental. Para você é algo intelectual, para ela é empático.
impacto determinante, vibratório, forças que estão ali visitando de fora para dentro para que ela responda. Então você vai lá, poda e ainda fala assim: ô, minha Rosinha, você está tão linda. Ela não está dizendo assim: muito obrigado, dona Eustáquia, a senhora também é. Mas a vibração que tu está impondo ali, em que você é bela, progrida, Rosa, Margarida, seja a planta que for, você está expressando sentimento. E isso tem uma carga positiva ou negativa, dependendo do que você empreender. Certinho? Então, quando fala assim, tem umas plantas aí que eu coloco lá em casa para espantar mal-olhado. A Sony falou que espanta mesmo. Então, vocês podem contratar, paguem caro. Vamos lá. Na verdade, por que planta espanta mal-olhar? Ela não espanta nada. Na verdade, a planta registra. Ela vai captar. O que é mal-olhado? É uma situação vibracional que é gerada por maus pensamentos. De quem? Daqueles que são superiores à planta. Ela não está assim: ô, minha irmã, você tem lá uma espada de São Jorge. Já logo lembrei da espada de São Jorge, para não falar do ramo de arruda que o indivíduo coloca atrás da orelha e vai resolver o problema evolutivo dele. A espada de São Jorge, como qualquer outra planta, na verdade, ela vai fomentar o quê? Ela vai registrar aquela ambiência psíquica, vibracional. Certinho? Então isso é importante a gente verificar, primeiro para quebrar essa onda mística. Porque não tem essa de arruda, sal, espada, vela. Isso não vai resolver nada. Não se preocupem. Se quiser continuar acendendo, acenda, faça. E ponha de 21 dias, então. E ponha meu nominho lá embaixo, para o Casalberto também. Não tem problema, viu, gente? Não vou criar confusão com vocês, não. Porque o que vale é a fé do indivíduo. Um dia ele vai fazer essa mesma operação que ele faz usando a vela, sem a vela. Sem a espada de São Jorge. Sem o ramo de arruda. Porque nós precisamos de entender a importância de dominar. De sermos, de nos capacitarmos no gerenciamento das nossas estruturas íntimas e do ambiente que nós somos corresponsáveis com eles. Então, o bom pensamento, o bom sentimento, o bom comportamento, é óbvio que ele vai criar barreiras impeditivas para que as coisas ruins prossigam, dentro do que é possível. Porque existem situações que nem a prece, nem o bom comportamento, nem a boa conduta vai resolver. Porque existe um fator de fora impactante, determinante, que é a vontade superior. É um texto que a gente costuma encontrar no Antigo Testamento, a ira divina. O povo acha que Deus está irado e o indivíduo está pagando. Nada disso, não. Deus não é caprichoso, ele é inteligência suprema, é espírito que a gente não aquilata. Mas a manifestação da natureza, quanto lei, é inderrogável. Se tiver que acontecer, vai acontecer, com prece ou sem prece. Agora, com a prece, você pode abrandar. Você pode cuidar do coração para viver aquilo com mais segurança, com mais equilíbrio possível. Mas a vida responde, gente, não tem jeito. Deus não muda leis, porque senão ele não seria Deus. Allan Kardec nos explica isso de uma forma maravilhosa no livro A Gênese, no caráter da revelação espírita, e etc., a providência divina. E aí vai. Deus é imutável, Deus não muda. Não é porque a tua pressa que vai fazer com que ele fique mais bonzinho ou mal, ou mais apertando mais o cerco. Não é isso.
Isso é pensar de uma forma infantil. Nós estamos falando aqui de técnica. Nós estamos falando aqui, de uma certa forma, de uma ciência ou uma metaciência, não é? Que possa nos ajudar um pouco no domínio das nossas ações aqui na Terra. Mas que o efeito lá fora, ele é uma condição sine qua non da vida, não tenha dúvida. Sony, vamos lá, que eu preciso de... É só uma colocação rápida, você trouxe aí, né, falando das plantas, elas não têm o princípio inteligente, mas elas têm, cada uma tem a sua energia de acordo com o seu, né, grau de desenvolvimento, vamos dizer assim. Então, as energias elas se interagem. Se eu emano uma energia positiva, ela também vai responder, né, sem dúvida, uma energia positiva. E se eu também tenho aquele olhar de seca-pimenteira, né, que aqui em Minas se fala muito, ela também vai ressentir. Agora, se você não molhar, não adianta prece, porque ela vai morrer mesmo. Sem dúvida. Então, é o que você está falando aí. Se a gente não fizer, da parte da gente, energeticamente, a resposta não virá. Imaginemos o pensamento. Vamos falar agora dos seres humanos, porque senão a gente fica lá no reino botânico e a gente não resolve os nossos problemas. Na nossa relação, no campo social, nós precisamos de entender um pouco como que funciona esse mecanismo, realmente para aprender a lidar com as forças que vêm e com as forças que brotam. Porque há ação e reação. E nós precisamos de entender isso. Por que o indivíduo tem uma dificuldade conosco? Você nunca fez absolutamente nada para ele ter motivo para alimentar uma indiferença, uma raiva, uma inveja, uma implicância. Os adversários de plantão, aqueles que você pode fazer o que for, mas ele vai sempre espezinhar. Por quê? Então, nós estamos estudando um assunto aqui. Você está equacionando os teus pensamentos e os teus sentimentos. Você consegue fazer um autorretrato. Então, você não emite nada de ruim para ele. Aliás, você só deseja coisas boas para ele. Você não tem nenhuma complicação que a sua consciência diga que você está prejulgando, que você está endereçando energias complicadas. Mas ele sempre responde de uma forma muito diferente do que você gera. Aí você fica assim, meu Deus, por quê? Você não entende. Mas a doutrina espírita ela inaugura para nós uma reflexão. Esses adversários sistemáticos, na verdade, eles fomentam, eles refletem antagonismos, ou adversidades, ou brigas, ou disputas, que foram implementadas ontem. E sem entrar no processo de vitimização, não é? ou de heroísmos, porque tem o herói e tem a vítima, em toda a história. Mas sem entrar nesse mecanismo, nós vamos percebendo claramente, que o indivíduo se sente lesado de alguma forma. E ele também não sabe o motivo. Ele não sabe que ele foi lesado. Mas ele olha para você e brota uma ideia inata. Eu vou ampliar essa ideia inata aqui, porque eu não quero ficar no intelectualismo de informações, de dado. Porque você não tem que lembrar, se você foi matemático antes, você tem que hoje ser matemático. Você foi músico, você tem que conhecer de partitura hoje. Eu não quero entrar nisso. Porque nós vamos ficar na superficialidade. Embora aconteça, tá? Para muita gente é muito comum. Vamos trabalhar em nível moral, porque as consequências se tornam interessantes para a gente, em termos práticos. Então, a ideia que surge é que tem um problema que precisa ser resolvido. Agora, para alguns, brota assim, existe um problema. E se não tem um ingrediente do Evangelho, não vai vir a sequência da frase, que tem que ser resolvida. Tem um problema.
Não gosto de fulano. Aí, nesse caso, o indivíduo nem sabe nem entende que tem um problema, né? Ele só não gosta. Ele só analisa o que ele sente. Eu não gosto de fulano e ponto. O que você faz para mudar isso? Nada, não gosto dele. Pronto. O que está faltando aí? Primeiro, que ele entenda que o não gostar é um problema. Que vai ter que ser resolvido. Querendo ou não. Por quê? Se você não gosta do indivíduo, por que você não gosta? Aí, se a gente for racionalizar isso aí, nós podemos ter o aval daqueles que estão preocupados, atentos ao processo de evolução, como podemos ser criticados por aqueles que são materialistas, que querem só resolver as questões psicológicas, superficiais e ponto. Esses vão dizer assim, se você não gosta dele, vira as costas e vai embora. Aí vai ter até alguns que tratam da psicologia que falam assim, você não gosta dele, se você tiver oportunidade, até xinga ele, porque é bom que você põe para fora. Faz uma catarse. Existem esses fomentadores. Muitas correntes, né, idealísticas, que são autorizadas, até pelo alto, para desenvolver isso mesmo. Só que a nossa conversa aqui é com Jesus. E quando Jesus entra na história, tudo muda de figura. Por quê que muda de figura? Porque Jesus nos coloca a doutrina espírita nas nossas mãos, e diz assim, olha, existe a reencarnação, existem ideias inatas, nós estamos nos relacionando porque precisamos uns dos outros, somos espíritos individuais, indivíduos, mas dentro de uma lei de sociedade precisamos uns dos outros porque eu vou aprender com o outro como o outro vai aprender comigo. E muitas vezes eu vou estar muito pertinho do outro, ele é até meu irmão de sangue. E estar do lado dele não é muito agradável. Então, existem fatores que envolvem vidas pregressas. Por que nós estamos juntos? Porque nós precisamos de nos soerguermos. Porque se existe adversidade, é porque um dia houve uma relação profícua. Se existe adversidade, repito, se existe ódio, é porque um dia aconteceu uma relação simpática. Para ter simpatia ou para ter antipatia, um dia foi simpatia. Para ficar assim, bem dentro de um termo que adequa ao outro, ou que contrapõe o outro, mas que vai caracterizar que amanhã há de se ter novamente o reencontro de almas. Porque ninguém será feliz sem amar. Aí a gente começa a filosofar? Não. Em doutrina espírita, a gente nós não estamos mais filosofando, porque nós estamos vendo na prática que se não houver amor, nós não conseguiremos caminhar. Não há motivo. Não vai haver alegria, não vai haver estímulo. Então as ideias inatas brotam nos momentos mais aflitivos da vida, nos momentos mais tênues, ou melhor, mais sutis. As ideias inatas brotam quando a gente menos espera, com soluções, com impulsos que a gente não sabe de onde que encontrou força. Há momentos que o indivíduo se transforma, psicologicamente falando. Há instantes que ele veste uma máscara e diz, meu Deus, de onde que eu tirei isso? Como é que eu consegui? Não fui eu. Já ouviram isso? Não fui eu que fiz. E saiu isso aqui. É bom quando sai coisa boa, né? Porque tem momentos que a gente pode se transformar e sair coisas não muito agradáveis. Por isso que a gente costuma brincar, né? É melhor segurar os animais, domesticá-los, cuidar deles na nossa casa mental. E não é à toa que nós vamos encontrar no Antigo Testamento a história de Noé, com a arca. A arca de Noé é a nossa casa mental, gente. Embora tenha gente procurando os detritos, né, os restos da arca até hoje.
Deixa eles procurar. Um dia eles vão perceber que a arca, na verdade, precisa de ser construída. Nós não temos que ir atrás dos escombros dela, não. Que arca que é essa? É a casa mental, que André Luiz esquadrinha para nós no livro Evolução no Mundo Maior. Não é? Nós temos os compartimentos de baixo, nós temos o conversa, temos os compartimentos de cima. De cima é o futuro, a casa das noções superiores, é o campo subjetivo, é onde vamos buscar inspirações, intuições. O andar de baixo é o passado, é onde que nós pensamos a nossa realidade de hoje. Os animais que precisam de estar guardados ali, cuidados, e é um casal de cada bicho, de cada espécie. São os aspectos que foram consolidados, experiências vividas, instintos instaurados. Então, se você tem uma ideia, essa ideia vai determinar uma atitude, uma palavra e uma ação, a sua ação vai trazer uma repercussão. Essa repercussão, ela vai trazer para nós alegria ou tristeza. Por exemplo, se ela é prazerosa, os hormônios entram em festa. É o prazer. Aí eu falei assim, eu quero mais. Aí eu vou e repito. Quanto mais eu vou repetindo, o que eu estou fazendo? Eu estou criando um hábito. E criando o hábito, eu vou estabelecer um vício. Estabeleceu-se o vício, instaura um reflexo. Aí você guarda esse reflexo dentro da sua intimidade. O reflexo não pensa, ele reflete quando é acionado. Então, se nós temos muitos vícios e, vamos dizer assim, poucas virtudes, porque somos espíritos atrasados, somos tão viciosos, estamos tão viciados na ilusão, no ódio, na violência, no orgulho, na vaidade, que a vida tem que nos impactar aí fora como está nos impactando. Com muitos problemas, com notícias ruins, com injustiça, com uma série de coisas que fica assim, meu Deus, eu não quero isso para mim. Por que você reage assim? Porque todo esse impacto que está vindo, ele está fazendo assim, isso aqui está dentro de você. Porque se você está ficando indignado, triste, depressivo, chateado, ficando até de madrugada acompanhando o tribunal superior, julgando habeas corpus, como se fosse uma torcida de um time de futebol, aí você tem o time a favor e tem o time contra. Vocês já pararam para refletir? E eu vou convidá-los. Faça um exame de consciência e tente recapitular qual foi ou quais foram as reações que vocês tiveram ao longo de tantas horas assistindo o julgamento. Foi o desenvolvimento do entendimento quanto justiça? Ou nos perdemos com os animais justiceiros que saíram de dentro da arca? É um exame de consciência que eu estou propondo para o Brasil, porque nós estamos estudando Espiritismo. E o Espiritismo vai nos mostrar muita coisa que a gente não está acostumado a ver. O Espiritismo é uma chave que abre esta realidade aqui dentro. Certo? Então, Emmanuel, certa feita, disse para Chico que a justiça divina, ela se manifesta por misericórdia. Deus é tão misericordioso que a dádiva dele é nos dar o tempo. Meu Deus. Só essa frase dá 3h30 de muito amor, de muita conversa. Ele é tão misericordioso que ele nos dá o tempo. Tempo e espaço para a gente trabalhar a energia.
trazendo a física do Einstein. Né? Aí ele diz, mas a justiça dos homens cheira violência. Esta é a diferença. Na Terra nós estamos lidando com a justiça dos homens para podermos refletir sobre a justiça divina. Tem muita gente que não está nem aí, não. Assistindo até a palestra espírita, em casa ou aqui, ou vão assistir depois, porque o vídeo vai ficar na internet, e vai falar assim, esse povo é tudo doido. Doido, aí eu completo, de julgar pedra. Por que nós somos doidos? Por que nós estamos desequilibrados? Por que a mediunidade para muitos é flagelo destruidor? Entra em contato com todo tipo de frequência espiritual. Porque nós elegemos esse mundo de ilusão e o preço dele é alto. Aí reencarna como médium para dar a vida como médium, para cuidar dos outros, mas na verdade para se ajustar, para se reequilibrar, para encontrar a sua própria cura. E você não encontra a sua iluminação sentado à beira do caminho. Iluminação, para os místicos, cada um vai entender da sua própria maneira, da sua própria doutrina. Mas aqui, filosoficamente, em doutrina espírita, a iluminação só se dará pelo esforço, pela entrega, pelo estudo, pelo trabalho, pelo mecanismo operacional que vai nos aproximar cada vez mais de nós mesmos. E Jesus representa o mestre que nos apresenta um caminho mais suave. Com Jesus, a trajetória não é de tristeza, nem de culpa, pelo contrário. Com Jesus, a proposta é uma proposta que liberta, porque ela é engrinaldada pelo amor, que dá esperança, que dá fé e que propõe vida. Vida em todos os sentidos. Vocês lembram do Chico Xavier? Pois bem, o Chico reencarnou entre nós, na Terra, no meio espírita, exatamente porque ele compreendeu ao longo de muito tempo que ele precisava de empreender essa mudança interior. E ele foi fazendo isso ao longo do tempo. Em muitas vidas, para me ser mais prático. Até que ele reencarna aqui em 1910, em Pedro Leopoldo, numa família pobre, parca de recursos. A mãe de Chico, filha de escrava. Vocês sabiam disso? Francelina Gomes, a avó de Chico Xavier, era uma escrava negra que vivia em Santa Luzia. O pai de Chico, quando conheceu ela tinha 13 anos. E ele se apaixonou para casar. Na época é para casar, viu, gente? Aí ele começou a enfrentar os problemas do preconceito, porque ela era negra. Primeiro preconceito. Foi nesse berço que Chico nasceu. São coisas que nem sempre... A história do Espiritismo não evidenciou isso. Aliás, essa história ficou guardada. Até que nós publicamos num periódico da União Espírita Mineira na década de 2008, por aí. Porque nos foi revelado por familiares. Pessoas, família simples, pobre, mas de um amor extraordinário. Chico tinha 8 irmãos no primeiro casamento. Porque Maria João de Deus, a mãe dele, essa menininha que casou com 13 para 14 anos, em 1880 e poucos, 84, 85, ela teve então 9 filhos. Chico era um desses, né? E ela desencarnou. Ela desencarnou com 30 e poucos anos. Ela desencarnou em 1915.
e ficaram ali 9 filhos. Uma história de emocionar. Como foi a vida deles? Mas uma vida de muito amor. Uma família extraordinária, que Chico tinha um carinho com essa família. E nessa ambiência toda, Chico inicia então a sua trajetória reencarnatória, até que em 1927, ele, portanto, com 17 anos, vai, junto com a família, se deparar com a doutrina espírita, porque a sua irmã, Maria Conceição Xavier, a Tiquinha era o apelido dela. Tiquinha, de todas as irmãs e irmãos, era o espírito mais vinculado a Chico e Chico a ela. Porque tinha uma distância de apenas um irmão entre os dois. Ela era, portanto, parece que 2 anos mais velha que o Chico. O irmão entre os dois desencarnou novinho. Então os dois cresceram assim, abraçadinhos uns com os outros. E foi por causa da mediunidade de Maria Xavier. Ela teve um surto, uma crise obsessiva. Porque para ter a obsessão há a mediunidade, tá bom? Esse é um detalhe. A obsessão é uma mediunidade enferma. Ela entra num processo complicado e eles são obrigados a buscar recursos. E tentaram de tudo, até que um casal amigo socorreu oferecendo o espiritismo. O passe, a reunião. E ali eles começam a receber mensagens, dentre elas a comunicação da mãe, que volta do túmulo, Maria João de Deus. Ela começa a se comunicar através da médium Carmen Imperácio, depois ela começa a se comunicar através da própria Maria Xavier, que foi curada, e depois ela passa a se comunicar através de Francisco Cândido Xavier. O início da mediunidade do Chico era par e passo com a mediunidade de Maria Xavier. Isso nunca foi falado no movimento espírita. E a gente está trazendo essas primeiras notícias. Chico, quando Maria Xavier desencarnou, sofreu profundamente. Ele tem um depoimento que ele disse que ele teve 2 grandes perdas depois da mãe. Porque a mãe, quando faleceu, ele tinha 5 anos. A lembrança da mãe era muito pouca, né? Pela própria idade. Mas era a mãe. Aí o senhor João Cândido vai casar em segunda núpcia com Cidália Batista. E este anjo, era assim que Chico chamava, tratava, era um anjo que veio prometido pela mãe. Porque quando a mãe morreu, ela começou a se manifestar para Chico Xavier. E se manifestando para Chico Xavier, ainda criança, ele disse: calma, meu filho. Um anjo está sendo enviado para resgatar a todos vocês. E essa promessa se cumpriu com esse casamento, com esse segundo casamento. E é muito interessante a gente lembrar um fato. Que quando eles foram casar, Cidália Batista disse para o senhor João Cândido: eu só caso com a condição de cuidar dos filhos de Maria João de Deus. Eram 9. Em outros momentos eu conto essa história até de uma forma até brincalhona. Porque nos dias atuais as mães não querem cuidar nem dos seus. Naquela época, Cidália queria cuidar de 9. 9. E ela veio depois a ter mais 6. Então Chico tinha 14 irmãos. 14 irmãos. E nessa ambiência toda de muita simplicidade, mas de muito trabalho, de dedicação, amor, Chico foi sendo preparado, lapidado pela dor, protegido pela espiritualidade, para ele, com o tempo, ir trazendo gradativamente para nós tantos exemplos de vivência evangélica. Porque é interessante a gente pensar o seguinte: existe o espiritismo cristão,
que é uma proposta filosófica de estudo e de prática, com compreensão do que vem a ser o Espiritismo. E essa prática espírita é uma prática que envolve amor, entrega. Por isso é que os espíritos são cuidadosos em falar. Emmanuel, por exemplo, sempre cita o espiritismo evangélico, o espiritismo cristão, porque não há dissociação. A incoerência comportamental é humana e não da essência que a doutrina propõe. E é um grande equívoco nós procurarmos um comportamento coerente no outro, porque o objetivo é fazê-lo em nós mesmos. Mas quando nos deparamos com aqueles que são coerentes, que realmente abraçam o espiritismo, calando o ego, as suas ilusões, e fazendo com que a mensagem grite alto, a gente se sensibiliza, porque é maravilhoso. É verdadeiramente uma vida diferenciada. Embora nós vamos reconhecendo que estes que se entregam se tornam mártires. Existem os mártires conhecidos e existem os anônimos. Os mártires conhecidos são aqueles que ficam famosos. O Chico ficou famoso. Ele não procurou a fama, mas o trabalho dele foi, naturalmente, fazendo luz para as pessoas verem. Agora, quantos anônimos existem? E o grande desafio, como o próprio Chico dizia, era esse desiderato, essa vivência cristã sem reconhecimento e sem aplauso. O Chico, hoje, ele se torna unanimidade nacional e respeitado do mundo inteiro. A gente vai estudando as biografias do Chico, e eu me tornei, por isso, até biógrafo também, dos piores, mas eu tive a oportunidade de ser o biógrafo de um dos aspectos mais extraordinários da vida dele, quando ele revelou as ideias inatas. Quando ele veio contar sobre as suas vidas pregressas para Arnaldo Rocha, o seu grande amigo. E Arnaldo Rocha transferiu essas informações para mim e eu publiquei o livro Chico, Diálogos e Recordações, que, graças a Deus, hoje caminha para a 6ª edição. São praticamente quase 30 mil livros distribuídos. Isso para nós é de uma alegria imensa. Onde nós construímos um trabalho de um blog que hoje ele tem 1 milhão de acessos. Nós espalhamos essas notícias sem nenhum interesse pessoal. E quando eu falo interesse pessoal, em todos os sentidos. Não é só monetário, mas de projeções vaidosas. Porque existem aproveitadores que se apoiam nos mitos, nos ídolos, para se apresentarem dentro da ilusão do poderio romano, na corte, que, na verdade, representa a antevéspera da queda. Nós separamos alguns trechos, algumas falas do Chico, e eu ia designar a reunião inteira para ler essas frases. E não vai... Vou ficar só pela último terço da reunião, para que a gente possa trazer o pensamento dele de uma forma muito querida e impregnar esse ambiente com muita sensibilidade, com muito amor. Por isso é que nós demos o título para esta reunião. Chegar ao fim é sacrificar-se? Colocamos como pergunta. Chegar ao fim é sacrificar-se? Para quem ama, não. Chegar ao fim é buscar a vitória. Para quem não ama, pode ser sacrificar. Mas o sacrifício ele pode ter duplo sentido. O sacrifício no seu sentido do esforço,
o sacrifício para outros como morticínio. Com o Evangelho, sacrifício, ele tem a conotação do amor. Tanto é verdade que Jesus disse assim: misericórdia quero, sacrifício não. Isso é uma das falas de Jesus que mais mexem com o meu coração. Por que ele falou que não quer sacrifício? Porque ele não põe sobrepeso. Ele não coloca uma cruz que a gente não dá conta. O sacrifício é uma eleição própria, pessoal. Qual a mãe que não se dá em sacrifício para que os filhos se estabeleçam? Eu sempre uso o exemplo de mãe, porque o exemplo de mãe ele é referência para todos os nossos desafios. Você quer atingir a vitória, você naturalmente tem que se sacrificar, você tem que abrir mão. Você tem que entender o valor do não. O não diz mais do que o sim. A porta fechada ensina muito mais do que a porta aberta. Não é verdade? Por que Jesus falou que quer misericórdia? Misericórdia é atender à miséria do coração. Olhem para vocês verem. Misericórdia. É a miséria do coração. Você só vai se agigantar cuidando da miséria do coração. Como a gente tem dificuldade com as nossas misérias, porque somos vaidosos, nós não queremos reconhecer as nossas misérias, a gente é doutor, juiz, magistrado. Magistrado para diagnosticar, para julgar o outro, condenar ou livrar o outro. Agora, conosco, nós não nos predispomos a olhar, porque dói reconhecer limites. Não é verdade? Costuma o mundo inteiro falar para você: meu amigo, que isso? Não é assim não. O mundo inteiro está te dizendo. Então Chico Xavier se colocou de joelhos para entender a vida. E Arnaldo Rocha, esse querido saudoso amigo, saudoso de verdade. No movimento espírita eu fiz muitos amigos, mas 2 amigos eu reconheço que nós vamos, graças a Deus, preencher a ausência deles quando eles nos visitam nas reuniões, em desdobramento, porque fazem muita falta. É o nosso querido Honório Abreu e o meu querido amigo Arnaldo Rocha. Arnaldo Rocha dizia: a humildade do Chico é uma coisa incomparável. E o Arnaldo conviveu na intimidade com o Chico. Brigava os dois, abraçavam-se, concordavam, discordavam. Eles eram amigos. O Arnaldo não ficava com o Chico para aproveitar do Chico alguma coisa, tirar do Chico, como muitos procuram médiums para sugar como vampiros. Ele é médium. Quem sabe? Imaginemos quantas pessoas que se apropriam de outros, que se colocam nesse mistério de servir. Mas estamos no mundo para aprender. E o Chico nunca reclamou disso. Ele só observava. E de vez em quando trazia para nós algumas reflexões. Por isso que certa feita ele falou para Vantuil de Freitas, numa carta que está contida no livro Testemunhos de Chico Xavier. Emmanuel, certa feita, me disse: começar é fácil, continuar é difícil, e chegar ao fim é crucificar-se. É crucificar-se. Certa feita ele disse assim, em 1948, deram-me formosos adjetivos e só disseram que eu estou um médium cansado.
Isto é muito honroso para mim. Porque, francamente, na posição do servidor que ainda me encontro, tenho a convicção que eu nem comecei a trabalhar. Ele falou isso quando ele estava completando 21 anos de tarefa ininterrupta. Falaram que ele era um médium cansado. Eu nem comecei. Peço a Deus para seguir adiante. Porque muitos são trabalhadores, tipo, como quer, onde quer e quando quer. Diz Emmanuel que esse gênero de servidores podem ser muito bons, mas não são trabalhadores que Jesus espera. Essa frase aqui, se a gente estudar ela nas nossas tarefas espíritas, olha, vai dar pano para manga. Porque trabalhador aparece aos montões, né, Sony? Mas tem que ser do jeito deles. Na hora que eles entendem. Não é? Com todas as exigências possíveis. O Emmanuel ensinou para o Chico que esses tipos de trabalhadores não são o que Jesus espera. Porque o trabalhador do Cristo, ele se prontifica. O indivíduo chega no centro espírita, ele vai escolher o que ele vai fazer? Não, ele está aqui para trabalhar. Se tiver que limpar a cadeira, se tiver que atender alguém, se tiver que não fazer nada, ele está aqui numa engrenagem de trabalho. Você vai para um hospital. Nós temos equipes que visitam hospitais, lares. Você chega lá no hospital, diante de um leito de um paciente. Não é? De repente surge uma situação que sai da normalidade. Você vai deixar de atender o paciente? Porque você vai se sujar, você vai se sujeitar, porque isso eu não posso. Esse tipo de trabalho não é um trabalho com Jesus. Porque o trabalho com Jesus, o Chico nos mostrou na vida dele, que é a dedicação no serviço, a qualificação no atendimento, no dar, não é no receber. O reino dos céus é para os últimos é que serão os primeiros. Foi Jesus quem disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Foi Jesus. Aí o Chico também, certa feita, disse que existe uma greve pacífica que é uma tempestade furiosa. Greve pacífica que costuma ser uma tempestade furiosa. O que é uma greve pacífica? Será que eu posso encaixar aqui a palavra indiferença? Renitência? O estar ali, mas não participar de nada? É uma greve. O que é a greve? A greve não é um tipo de manifestação de insatisfação? Aí ele disse: mas tudo isso há de passar porque o serviço com Jesus continua. Com Jesus e com o tempo, não há problema insolúvel. Diz-nos, inclusive um amigo invisível, que quem com César adquire débitos, com o próprio César resgatará. Essa frase é uma das frases mais extraordinárias que o Chico transferiu para a gente. Quem com César adquire débitos. Quem que é César?
César é o imperador. De qual império? Romano, que dominava. Qual que é o símbolo do Império Romano para nós? Se não o materialismo? A missão do Espiritismo é demolir o materialismo. Porque o materialismo ele é arrimado pelo orgulho e pelo egoísmo. Então a proposta do Espiritismo não é combater ideologias, combater pessoas. A proposta do Espiritismo é uma proposta filosófica de transformação pessoal. E essa transformação, para que ela aconteça, nós temos que demolir o nosso orgulho. Enquanto formos egoístas, enquanto estivermos preocupados em olhar para o próprio umbigo, eu não vou ter olhos para ver a demanda do mundo. Por que é que nós vivemos num mundo tão complicado, de tantas contradições? Porque nós ainda elegemos Roma como objetivo principal. O Brasil atual está assim, como todos os países do mundo, não é só o Brasil não. Mas nós temos que falar da nossa pátria amada, Brasil, não é verdade? O que se instaurou na cultura brasileira? Que aqui o que vale é pensar apenas em levar vantagem. Isso se tornou cultural. Cultural em todos os segmentos, em todas as classes. Na década de 70, o Gerson que falava isso, né? Não é você não, viu, Gerson? É o seu xará. O Gerson, aquele jogador da seleção brasileira, ele tinha uma frase que dizia: eu gosto de levar vantagem em tudo, certo? Lembrei. Eu sou antigo também. Certo? Não. Está errado. O que é levar vantagem em tudo? Aqui, dentro dessa ideia aqui, é levar vantagem sobre o outro. No Evangelho, com Jesus, o certo é permitir que o outro seja feliz com o nosso apoio. Porque a gente abre mão em detrimento ou em função do outro. Não é isso que tu está vivendo como mãe? Você está vivendo um momento esplendoroso. Você concebeu, não é? A criança cresceu, nasceu, e hoje você está amamentando. Agora você já está trazendo para o centro espírita. O que a mãe está fazendo? Ela está expressando amor. Quem que está ganhando? A criancinha? Graças a Deus. Mas quem ganha mais é você. E tem muitas mães que brincam com o assunto. Deixa eu mudar de assunto, porque senão eu vou me complicar. Eu também vou indo por aqui, como alguém que estivesse carregando um vulcão no crânio, vivendo os ataques das trevas. Eu aqui estou vivendo com um vulcão dentro do crânio. O povo olhava para o Chico, que homem bom, é um santo. E ele tinha um vulcão dentro do crânio. E não podia contar para ninguém. Porque o amor é silencioso. Até para não agredir, para causar insegurança, ele não divide a dor. Os nossos benfeitores espirituais costumam afirmar que só os inúteis não possuem adversários. E que a paz procurada pela maioria das criaturas é simplesmente a paz fantasiosa do cemitério. A paz que nós procuramos, a maioria, é simplesmente a paz fantasiosa de um cemitério. Menor esforço? É isso que nós queremos? Na verdade é. Enquanto que nós precisamos é do trabalho.
Aí ele conclui dizendo: por isso que o tempo é o maior selecionador do Cristo. A vida muitas vezes é difícil. Tenho muita inveja. Olha o que o Chico vai dizer. Em 1951, ele estava na metade do trabalho dele. Viu, Soni? Eu tenho muita inveja de todos os nossos irmãos que viajam. Viajam para onde? Para o mundo espiritual. E pergunta em silêncio: quando terei a passagem carimbada para tomar o trem? Quando terei a passagem carimbada para tomar o trem? Mas eu vou ficar por aqui em prece aguardando a minha vez. Ponto. Ele vivia os seus problemas. Ele tinha as suas dificuldades. Sabe Deus como me dói o mandato mediúnico. E dói-me porque me veste de penas de pavão, escondendo as minhas feridas. Toda a gente julga que sou um espírito são, quando não passo de pobre alma em provas, como um enfermo e imperfeito. Olha o símbolo que ele usa. Estou aqui vestido com penas de pavão. Qual que é a ideia do pavão? Não é? Então ele estava ali escondidinho, como se sentindo uma pobre alma. Aí vem os ufanistas, os empolgados. Isso é humildade de uma alma superior. Cada um tire a sua conclusão dentro de um grande desabafo. Ah, quantas coisas que eu podia trazer. Ele falou certas vezes assim, que há certas cruzes sobre as quais deveremos morrer. Atravessamos uma época sombria e num barco de compromissos graves, como esse em que navegamos, mais valerá sermos substituídos por ordem superior, a fim de que não nos seja imputada a culpa pela perturbação ou pelo sossobro de muitos. É melhor ser substituído por um mandato superior do que abandonar o barco. Quantas marteladas recebo? Quantas? Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Em 1955, Ramiro Gama foi lançar um livro que todos aqui, eu acredito que conheçam. Os Lindos Casos de Chico Xavier. Foi a primeira biografia. A primeira e se tornou uma das mais famosas biografias. Olha o que ele disse. Pedi muito ao Ramiro que não publicasse o livro. Ah, como me esforcei. Mas ele não aceitou e vai publicar mesmo. Não me canso de dizer a todos que sou apenas uma besta em serviço e não me consta que uma besta possua biografias. Eu sou uma besta e não me consta que uma besta possua biografias. Eu vou dar um salto. E nos minutos finais, porque esse texto que eu estou lendo é muito conhecido, mas eu vou brindá-los com o que é inédito. Como historiador, eu tenho essa obrigação. De vez em quando a gente solta umas. E depois a gente publica documentos, para não ficar parecendo que há invenções. Mas em 1980, vou pular de 55 para 80. Ele escreveu uma carta em resposta para um coração muito querido. E nessa carta, essa pessoa
disse para o Chico que vivia um processo de um grande desespero. Um desespero mesmo. Aí ele respondeu de uma forma até muito alegre, dizendo assim: gostei da sua definição sobre o desespero mesmo. Eu também estou com você. Quando o desespero mesmo me aparece, só a oração muito prolongada, em regime de isolamento, consegue me asserenar. Certo dia, perguntei ao nosso Emmanuel como definia ele a compreensão. E ele me disse: a compreensão é o desespero pacífico. Peço a você a ajudar-me com as suas preces, pedindo aos mensageiros do Senhor que me auxiliem a conseguir essa espécie de aquisição espiritual. Ou seja, qual é a aquisição espiritual que ele está se referindo? A compreensão. Por enquanto, embora tanta gente me suponha, ele abre aspas, uma paisagem sempre calma, tenho os meus dias de angústias, com o agravante de que preciso tê-la concentrada, porque os outros em torno de mim não me entenderiam. Está o Chico falando aqui. Eu tenho que guardar para mim, porque se eu for dividir, o povo não vai me entender. Não é rebeldia perante Deus, nem perda de fé, mas é uma tempestade interior, uma tempestade que é só minha, tempestade para o meu gasto. Imagine só que definição arranjei para tudo isso. Eu me empolguei. O Chico era muito engraçado. Ele está falando do desespero e ao mesmo tempo ele elabora. Olha quanta coisa que eu inventei aqui para falar do que brota na minha alma. Em 1986, o tempo está acabando. Em 1986, ele disse assim: a angina, ele desencarnou em 2002. Nós estamos em 1986. Aí ele está falando que as dificuldades dele estavam em franco progresso, inclusive de locomoção. Aí ele disse assim: a angina é um problema de várias faces. E nos últimos dias, ela me criou obstáculos grandes para movimentar-me. Se os atos comuns de levantar-me, sentar-me e etc., não fossem acompanhados de dor intensa, eu ainda me atreveria a ir. Mas a verdade é que qualquer movimento impõe uma dor que desconcerta e fere ao mesmo tempo. Desse modo, eu vou ficar por aqui. Manquim tocando. Olha o que o Chico inventou. Manqui tocando. Manco tocando. Para fazer qualquer coisa. Felizmente, o meu bom humor é o mesmo. E quando essa orquestra de fincadas toca uma peça ou dá um sinal de presença, paro imediatamente para escutar. Naturalmente, porque o conjunto estimaria que eu gritasse. Mas eu me arrasto devagar e me coloco na cama, o que, de certo modo, desaponta os músicos, que ficaram satisfeitos em usar as teclas dos meus nervos para uma exibição de grande estilo. Como poetisa!
A angina manifestando. Graças a Deus. Não posso queixar-me. Tudo está seguindo da melhor maneira. Francisco Cândido Xavier. Temos mais 5 minutinhos. Posso pular 2 anos? Na progressão? 1988. O Chico diz assim: a vida na Terra parece feita sobre um esquema de pressa, sob a marcha dos minutos. Tudo passa rapidamente. Queiramos ou não, as horas são inflexíveis e o tempo se desloca, à maneira de um rio que segue sempre com regularidade implacável. Compreendo as suas lutas em mediunidade. Ele conversava com uma médium. Quando me conscientizo de que há 61 anos estou preso ao trabalho mediúnico, sou obrigado a reconhecer que não atravessei esse tempo com energias que eu não tenho, mas sim pelo apoio dos benfeitores espirituais que me carregaram, qual se eu lhes fosse uma criança. Penso nos sacrifícios que exigi deles todos, e com reconhecimento cada vez maior, peço a Deus os recompense. E eu continuo em 1988 para encerrar, numa outra carta. Ele diz assim, agradecendo uma carta que endereçava para ele votos de paz, de alegria e de conforto espiritual. Ele diz assim: minha querida irmã, o tempo vai passando e a gente tem que correr atrás dele para fazer pelo menos uma parcela que temos por fazer. Não é? Principalmente agora que tenho as minhas pernas trôpegas, sob a pressão das doenças de que me vi acometido. Desde julho de 1986, ao invés de andar, querem que me arrasto para cumprir os meus deveres no trabalho habitual. Do corpo físico, não tenho melhoras. E não me estendo muito sobre os meus problemas orgânicos, para aproveitar os minutos que estou tendo para endereçar a você os meus votos de felicidades e agradecer as suas cartas lindas e edificantes que sempre me chegaram às mãos no momento exato. Muito grato pelas bênçãos. A minha vontade de persistir no trabalho mediúnico é tão grande que parece uma obsessão sem remédio. Faz a conta aí para mim. 88 menos 27, Eduardo. Fácil. 61? É? 61 anos de trabalho mediúnico. 1988, para quem nasceu em 1910, estava com 78 anos, ele está dizendo, arrastando-se, pernas trôpegas, angina, definindo essa musicalidade, cheia de instrumentos fincadas. Ele está dizendo aqui que a minha vontade de persistir no trabalho mediúnico é tão grande que parece uma obsessão. Quero agir, servir aos nossos irmãos do caminho, receber as mensagens de nossos amigos espirituais e algo produzir para o bem. Mas o instrumento da vida física já não me atende como antes. Continuo fazendo o que posso, mas reconheço que o meu pobre serviço é deficitário. E com pesar, devo seguir
para diante em passos de criança, que não consegue ombrear-se com os adultos. De qualquer modo, no entanto, agradeço a Jesus a oportunidade de reconhecer a minha situação, rendendo graças a Deus pelo pouquinho, verdadeiramente pouquinho, que ainda consigo fazer. Com a bênção de Jesus, materialmente estou em tratamento regular e nada me falta. O que me falta é o corpo, que não está longe de completar 80 anos. 80 anos, ele pôs exclamação. Parece mentira que o tempo haja corrido com tanta pressa. A verdade, porém, é a verdade e a velhice, mas iluminada pela fé em Deus. Qual me acontece? Eu reconheço. É a velhice mesmo. A gente pensa e acaba se conformando. Agradeçamos a Deus e sigamos em frente. Chegar ao fim é sacrificar-se. Com amor é luz. Com amor é paz. Com amor é misericórdia. Com amor é esperança. Com amor é imortalidade. Com amor é vitória. Com amor é consciência. Com amor é misericórdia. É entendimento. Com amor é igualdade. Com amor é liberdade. Fraternidade. Com amor é caridade. Só amor. Assina embaixo um termo chamado felicidade e paz. Francisco Cândido Xavier reencarnou a 35 quilômetros daqui, em Pedro Leopoldo, numa cidade pequena, com pouquíssimos recursos. Nós, por exemplo, que estamos em Belo Horizonte, o mais belo horizonte do planeta, em Minas Gerais, uma terra que foi escolhida por Jesus para enviar tantos ceareiros como Eurípides Barçanufo, como Chico Xavier, tantos mineiros que vieram para cá para deixar legados, como podemos lembrar os inconfidentes, Tomás, Cláudio, Padre Rolim, podemos lembrar do Alferes Xavier, Aleijadinho, Doroteia, a Marília dos Dirceus, tantos espíritos bondosos na arte, na cultura, na religião, na política. Minas tem uma história de grandes políticos, de grandes cidadãos. Minas tem um compromisso seríssimo com o Evangelho. E eu repito, por isso que Jesus, Kardec, encaminha para aqui a Pleiade coordenada por Emmanuel, e que Chico Xavier se tornou um embaixador digno, porque deu a vida. E fez o que qualquer um de nós pode fazer. Não se assuste com o que eu estou dizendo. Porque se o Chico Xavier estivesse aqui nesse microfone, ele não iria falar diferente. Por que eu vou falar? Para reverenciá-lo? Eu não vou ganhar nada com isso. Para atender aos fanáticos? Também não me importa. Com todo respeito àqueles que o idolatram. Mas o meu compromisso estudando Chico Xavier à luz da codificação da doutrina espírita é um estudo que me remete como compromisso, como responsabilidade de dizer que o que ele fez, todos aqui irão fazer. Cada um do seu jeito. Cada um no seu tempo. Porque todos os espíritos foram criados para brilhar e serem perfeitos. Ninguém faz igual
o que o outro fez ou fará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Aqueles que vierem por mim entrarão, sairão e encontrarão pastagens. O caminho é um projeto filosófico, mas a verdade é construída quando você estiver com os pés na estrada. E ninguém segue ou dá o passo que o outro deu, mas nós podemos ter referências. E a referência para a humanidade, como foi para Chico Xavier, essa referência, esse modelo, é Jesus, que Allan Kardec explora para nós na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Jesus propõe que sejamos felizes. E para ser reconhecido como discípulos deles, ele deu uma senha só, que é a senha do amor. Sereis reconhecidos como meus discípulos, por muito vos amardes. O Chico está contando uma história para nós de amor. Ele amou a vida, amou o corpo, amou a família, porque o médium se compromete com a família. Amou a doutrina espírita, amou a mediunidade, amou o povo. Muitos iam lá beijar a mão dele, num gesto de carinho, outros de adoração. E como que ele respondia? Beijando a mão de todos. Porque numa ideia inata, por revelações, ele teve experiências nas quais ele fora rainha, como Joana de Espanha, que os súditos beijavam a mão. Ele sabia disso. O povo não sabia. Muitos eram envolvidos com a corte, na qual ela era a dominadora. E ele, por saber disso, respondia beijando, num ato de contrição, num ato de humildade, dizendo assim: todos nós precisamos aprender a beijar as mãos sacrossantas de Maria Santíssima, que representa o ideal sublimado, a vivência do cristianismo de uma forma que nos traz a realização pessoal. Por isso é que Chico sempre se referia a Maria Santíssima como a mãe das mães. E ele se torna também a mãe de todos nós. Então, nesse ambiente de tanto carinho, de tanto respeito, prestando esse preito à nossa alma querida, nós encerramos a nossa noite com uma confidência. Uma confidência que foi expressada por Maria Dolores, essa poetisa maravilhosa que usou das mãos aveludadas de Chico por tantas vezes. Mas como a gente sabe que o médium tem uma coparticipação na produção na qual ele é instrumento, eu, de uma forma ousada, presunçosa, gostaria de dizer que essa confidência não é só da Maria Dolores. É uma confidência de Chico Xavier para nós nesse momento final. Do livro Antologia da Espiritualidade, a confidência dos inconfidentes diz assim: se eu pudesse, Jesus, desejava esquecer a minha própria imperfeição, a fim de ser contigo, onde houvesse aflição, o suave calor do braço terno e amigo, que derrame esperança em todo sofrimento, de modo a que na terra ninguém padeça em vão. Queria ser uma chama de fé ao longo do caminho, um pingo de bondade a descer persistente sobre a rocha do mal em que a treva se fez. Queria ser migalha de conforto a todo o coração que está sozinho, proteção à orfandade, companhia à viuvez. Queria ser a brisa que refrigera a mente em cansaço profundo, combalida na prova, quando a tristeza vem. Queria ser a escora pequenina que sustentasse os náufragos do mundo para o regresso à vida nova pelas vias do bem. Queria ser a força do silêncio, que verte do sorriso de brandura, a suprir o incêndio da revolta de quem se desespera ou se maldiz.
Queria ser o beijo da alma boa, que seca o pranto de quem se tortura ante os golpes da lama da calúnia infeliz. Queria ser a prece que afervora e alivia o doente, socorro de algum modo a retratar-te. Queria ser, enfim, ao seu lado, Senhor, alguém que se olvidasse inteiramente, dia a dia, hora a hora, a fim de ser contigo em toda parte, uma bênção de amor. Que o Senhor, nessas expressões de tanto valor, de tanto calor, de tanto ardor, de tanto amor, de tanto penhor, que o Senhor possa nos auxiliar nesse momento tão especial da nossa trajetória espiritual. E que todos que aqui se encontram, aqueles que estão vinculados pelas expressões da internet, a todos os espíritos que nos visitam, familiares que vieram brindar conosco esse momento de espiritualidade, ou aqueles que estão aqui em busca do aconchego, da orientação, do remédio, enfim, dos nossos mentores que nos tutelam, de Allan Kardec, o codificador desse mundo novo, dessa proposta extraordinária. Que todos nós possamos, de mãos dadas, de corações unidos, possamos de verdade reverenciar ao Senhor Jesus, que Ele permaneça conosco, em definitivo, nos domínios do coração. E ao Chico, à família Xavier, que eles recebam os nossos agradecimentos e que eles possam continuar conosco nessa lida abençoada de divulgar a doutrina espiritista cristã. Ave Cristo.